Embora muita gente já tenha ouvido falar, o conceito da microeletrônica ainda é um conceito que poucas pessoas têm acesso, têm familiaridade. Então, nessa primeira videoaula eu vou trazer o cotidiano, trazer a realidade do cotidiano, dispositivos que estão no nosso dia a dia, né? Dois dispositivos que estão no nosso dia a dia, para a gente olhar onde é que está a microeletrônica nesses dispositivos, né? Então, o primeiro dispositivo, né, o Op-Amp 741, ele é bastante conhecido dos engenheiros e técnicos, né, e dos curiosos da eletrônica, né. É um circuito integrado, né, que a gente chama de CI. Então é um CIzinho que a gente compra por R$2, R$3. Em qualquer loja decente de eletrônica a gente encontra esse dispositivo, né? Então o que a gente compra? A gente vê na loja e compra uma caixinha preta, né, com 8 pininhos para fora, tem 4 de um lado, 4 do outro, né? Esse encapsulamento preto, né, ele está envolvendo um circuito integrado que está ali dentro, né? Então essa caixinha, né, com esses pininhos para fora, né, com os pinos para fora, nesse formato é o que a gente chama de DIP, né? É um encapsulamento DIP, que é Dual Inline Package, né? Então esse aqui é a aparência do CI quando a gente compra na loja, né? Então o Op-Amp 741 ele tem ali 10 milímetros por 6,6 milímetros mais ou menos, né? O encapsulamento, e 8 perninhas, 4 de um lado, 4 do outro lado, né? Aqui desse lado direito tem a representação desse Op-Amp, né? Então ele tem, na verdade, dos 8 pinos, ele usa 7, né? 7 dos 8 pinos, né? Agora, o que tem dentro dele, né? O que tem ali dentro dessa caixinha de 1 centímetro por 6,6 milímetros, né? Dentro dessa caixinha a gente tem um circuito integrado, né, é um circuito analógico, né, de um amplificador operacional com 22 transistores, 11 resistores, um diodo e um capacitor, né? Então são 22 transistores, 11 resistores, um diodo e um capacitor dentro dessa caixinha de 1 centímetro por 6,6 milímetros, né? Então o que a gente vai ver é que o circuito integrado, na verdade, ele não só cabe todos esses componentes aqui dentro dessa caixinha preta. Esses componentes estão integrados num pedacinho de cristal de silício muito, muito menor que essa caixinha preta. A gente já vai ver, né? Então dentro dessa caixinha preta tem ali o circuito integrado numa pastilhinha de silício cristalino, né? Então está aqui o circuito integrado dentro dessa caixinha de epóxi preta, né, dentro do encapsulamento, né? E o circuito integrado ele está ligado por microsolda com essas trilhas metálicas que estão dentro do encapsulamento, ligando aos pinos externos, né, para o CI conversar com o mundo externo, né? Esse desenho é de um encapsulamento do tipo DIP, né, como eu já falei. Então o CIzinho, né, ele é composto pela pastilhinha de silício, né, representado aqui por esse quadradinho. Então esse cristal de silício a gente tem ali no meio o circuito integrado, está aqui no meio. Em volta do circuito integrado, na pastilha, a gente tem os bonding pads, né? Os bonding pads é da onde a gente vai fazer, da gente não, né? Onde a fábrica faz o contato, a microsolda com fiozinhos que tem algumas dezenas de micrômetros de diâmetro, né? Então é feita a microsolda com esses fiozinhos entre os bonding pads e as trilhas de metal aqui do encapsulamento, né? Os bonding pads, né, ou pads de contato, né, também são chamados, numa tradução não muito elegante, como almofadas de contato, né, uma tradução meio ao pé da letra, né? Mas a gente pode se referir a eles como pads de contato simplesmente, né, ou bonding pads, né? Geralmente os pads eles estão distribuídos aqui dessa forma, né, na área periférica do circuito integrado. Então geralmente
é isso que a gente encontra. A gente tem os bonding pads na periferia do circuito integrado, né, onde são feitas as microsoldas, e no centro da pastilhinha de silício a gente tem o circuito propriamente dito, né, onde estão ali os nossos componentes, a parte ativa do circuito integrado. Né. Agora, como é que a gente vê esse carinha lá dentro como é que a gente consegue ver essa pastilhinha de silício lá dentro do encapsulamento? Né? Bom, como é que a gente pode ver? A gente pode pegar esse encapsulamento e remover para acessar o CI que está lá dentro, o CIzinho de silício. Mas isso não é muito fácil, porque esse epóxi preto, que envolve o circuito integrado, né, a pastilhinha de silício, ele é um epóxi, além de ser um excelente isolante elétrico, ele também é um material bem duro, resistente, mecanicamente resistente, e também é um material quimicamente inerte. Né? Então, para a gente remover esse carinha, a gente usou uma concentração de ácido sulfúrico de 98%, né? Mergulhou esse carinha dentro do ácido sulfúrico a 150 graus Celsius durante 1h30, né? Para a gente conseguir remover esse epóxi preto do encapsulamento e enxergar o CIzinho lá dentro. Né? Então tem poucas coisas que resistem a essa concentração de ácido sulfúrico nessa temperatura por tanto tempo. Né? Então assim a gente conseguiu enxergar, conseguiu recuperar o CI que estava ali dentro. Né? Então lá dentro, né, o que sobrou no fundo do becker, no ácido, foi uma pastilhinha de silício, né? De silício cristalino com circuito integrado, que é o nosso CI propriamente dito. Né? Essa pastilhinha que tem lá dentro, ela tem aproximadamente 1 milímetro de comprimento por 0,7 milímetros de largura. Né? Então isso aqui é uma imagem de microscópio óptico. Né? Então lá dentro, depois que a gente removeu todo esse epóxi preto, a gente conseguiu recuperar essa pastilhinha aqui que estava ali dentro. Então ela é bem menor, né? 1 milímetro, ela é 1/10 do tamanho do encapsulamento, do comprimento de encapsulamento. Né? Então, aqui em cima, né, a gente consegue enxergar, inclusive, o layout do circuito integrado. Né? O que é esse padrão geométrico que nós estamos vendo aqui? Esse padrão geométrico nada mais é do que o padrão geométrico das camadas utilizadas no processo de fabricação para compor os componentes do circuito integrado, certo? Isso é o que a gente chama o layout, né? E aqui é interessante que a gente consegue ver a posição dos bonding pads, né? Então aqui a gente tem o pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7 e aqui no cantinho seria o pino 8. Tá? Então, se a gente pegar o datasheet da Texas, né, ela tem a representação desse layout, né, exatamente como era de se esperar, exatamente aquilo que a gente observou do chip, do circuito integrado que a gente removeu do encapsulamento. Então está aqui o layout tirado do datasheet da Texas, exatamente a mesma coisa. Então a gente aqui também tem contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, no nosso chip que a gente removeu, a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá aí exatamente o nosso 741. Né? Esse é um dos circuitos, é um dos CIs que a gente que é bastante comum a gente usar, que a gente tem acesso fácil no nosso dia a dia em laboratório de eletrônica. Né? Se a gente for ver aqui o 741, né, na estampa do processo da Texas aqui tem a data de 1987, né, o ano de 1987. Né? Então, esse é um processo antigo, né? A gente dá para ver que no microscópio óptico a gente vê facilmente os padrões geométricos do layout do circuito integrado. Ele não é
do ponto de vista de fabricação, um circuito sofisticado, né? Também não é um circuito sofisticado do ponto de vista do projeto. Tá? Então, 1987 é o ano em que esse processo foi desenvolvido. Né? Então, embora esse chip tenha sido comprado em 2016, 2017, não é muito antigo, ele é recente, o dispositivo que a gente usou para fazer para pôr no ácido, né, esse que eu estou mostrando para vocês, ele é bem recente, é de alguns anos apenas, né? E ele tem ali a estampa 1987, está aqui a estampa 1987. Tá? Então, embora seja esse um processo antigo, eu já era nascido, já era garoto, né? Mas a maioria dos que estão vendo esse vídeo não eram nascidos, provavelmente. Né? Então, apesar de ser um processo bem antigo, né, o que é importante destacar aqui é que ele ainda é um processo comercial. Né? Então, é um processo desenvolvido em 1987, que ainda hoje esse processo tem um valor comercial. Né? Esses chips ainda estão sendo fabricados e vendidos aos montes. Né? Então, não é porque um processo ele é antigo ou ele tem uma tecnologia antiga que ele é descartado simplesmente. Né? Cada processo vai ter uma demanda comercial, mesmo os mais antigos. Né? Então, uma das funções do projetista de circuito integrado, do desenvolvedor de circuito integrado, é escolher o processo adequado ao seu projeto. Nem sempre vai ser um processo dos mais novos, né? Que obviamente são processos muito mais caros. Tá? Então, só para destacar que os processos de microeletrônica, eles têm valor comercial, mesmo um processo tão antigo quanto esse usado no CI 741. Tudo bem? Então, outro chip que eu queria mostrar, né, nessa aula de familiarização com a microeletrônica, que está no nosso dia a dia, né, é o chip do cartão de banco. Né? É o chip do seu cartão de débito, é o chip do seu cartão de crédito, basicamente é o mesmo chip. Né? É o chip do seu cartão do metrô, do trem, do transporte público. Né? Então ele tá no nosso bolso, na nossa carteira. Às vezes a gente recebe isso sem pedir, inclusive dos bancos. Né? Então ele é bem comum. Né? Mas como a gente vai ver, é uma tecnologia relativamente recente. Ele é fabricado numa tecnologia CMOS padrão em nó de 90 nanômetros. Então ali naquilo que você olha no seu cartão de banco, você vê alguns metais, né? umas chapinhas de contatos metálicos ali, vários quadradinhos de contatos metálicos em cima da superfície do seu cartão. Se você virar aquilo lá por trás, você vai ver isso daqui. O que é isso? A gente tem aqui no meio o chip, propriamente dito, nossa pastilhinha de silício cristalino, com o circuito integrado ali dentro. Né? E a gente consegue ver aqui nessa imagem de microscópio óptico 5 fiozinhos. Né? Ele tem 5 fiozinhos ligando naqueles metais do lado de cima da superfície do seu cartão do banco. Então aqui os fiozinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então é bacana que esse chip, não são todos os chips de cartão de banco que tem um epóxi translúcido como esse. Né? Esse dá pra gente ver bem lá dentro. Né? Então eu peguei esse chip, né, no epóxi, removi o encapsulamento, e removendo o encapsulamento com ácido a gente obtém isso daqui. Tá? Então ele é um chip que tem nas suas dimensões externas, né, 1,5 milímetros, mais ou menos, por aproximadamente 1,2 milímetros. Né? E o bacana dessa remoção do encapsulamento é que a gente conseguiu preservar, inclusive, os fios, né, os microfios que estão ali conectando o chip aos contatos externos. Né? Então a gente tem aqui os bonding pads, a gente está vendo 1, 2, 3, 4 e 5 fios. Né? Esses fios, eles têm geralmente um diâmetro de 50 micrômetros, 50 a 100 micrômetros ou menos, até 25 micrômetros,
são fios que são fabricados a partir de ligas de ouro ou alumínio, geralmente. Tá? Então vamos ver uma imagem mais detalhada. Né? Então se a gente pegar esse quadradinho verde aqui e fizer um zoom no microscópio óptico, né, a gente começa a ver detalhes da superfície desse chip. Né? Então um detalhe que chama atenção é essa marca, né, essa estampa do fabricante do chip. Né? Então, dando um zoom maior nessa estampa, né, a gente consegue ver do que ela se trata. Né? A gente consegue ler o nome do fabricante, né, a data do processo de 2006, né, consegue ver algumas marcas provavelmente são marcas e padrões para verificação de qualidade da fabricação. Né? Essa imagem aqui à direita, na verdade, ela é uma imagem de microscópio eletrônico. Tá? A gente está vendo aqui uma letrinha B aqui em cima, que deve ser feita por um metal que está próximo da superfície. Deve ser feita a partir de um metal próximo da superfície. A gente vê uma letra H aqui, uma letra E. Então essas marcas a gente está vendo que estão meio translúcidas, né? Em função disso, elas estão mais profundas no chip, não é que elas estão desfocadas. Então o feixe tem menos resolução para gerar a imagem no microscópio eletrônico. Né? Então esse é um processo de 2006, a gente pode dizer que é um processo não muito antigo, né? Ou relativamente novo. Tá? Então o que chama atenção nessa imagem, né, é esse padrão de linhas. Né? A gente tem um padrão de linhas distribuídas, linhas paralelas, né, distribuídas geometricamente ao longo de toda a superfície do circuito integrado. Né? Provavelmente aqui o papel dessas linhas são linhas feitas de metal, a gente já vai ver em detalhes mais adiante. Né? É um metal espesso no processo de fabricação. Né? São trilhas de metal espesso que estão distribuídas, cobrindo toda a superfície do chip. Né? Vários circuitos integrados, eles apresentam esse padrão de linhas na superfície. Né? Ou é um padrão de linhas, ou é um padrão de pontos. Depende muito do tipo de chip e do fabricante. Esse tipo de padrão ele tem ele pode ser necessário em função de alguma característica da fabricação CMOS, né? Ou nesse caso aqui do chip do cartão de banco, mais provavelmente esse padrão de linhas está aí por uma questão de segurança, acredito eu. Eu não sei detalhes da fabricação desse chip, mas a princípio eu acredito que seja por uma questão de segurança, porque se trata de um cartão de banco. Se bem que eu já vou esclarecendo que não é fácil hackear um chip desse tipo. O chip em si ele não carrega informações sensíveis da conta no banco. Ele carrega na memória apenas algumas informações da compra e do estabelecimento. Né? Então, só para deixar avisado. Tá? Então, o que a gente fez com esse chip? Né? Eu peguei esse chip e fiz o que se chama uma clivagem. Né? Eu cortei esse chip para enxergar as camadas por dentro. Né? Então eu clivei o chip, né, para ver a seção transversal do circuito integrado. Né? E o que a gente vê quando a gente faz isso nesse chip? Está aqui nessa imagem à esquerda. Né? Esse é um corte transversal que está mostrando aqui todas as camadas disponíveis no circuito integrado. Né? Então vou começando de baixo para cima. Né? Aqui embaixo a gente tem o silício, né? A matriz, o substrato, como a gente chama, né? Que é o substrato de silício. Nessa linha aqui nós temos os dispositivos ativos, que são os transistores MOSFET, né? Os transistores do tipo MOS estão aqui nessa linha onde eu estou passando o mouse. Né? Em cima dessa linha a gente tem 1, 2, 3 camadas mais finas de trilhas de metal. Então a gente tem essas 3 camadas de trilhas metálicas.
Entre elas, o que a gente está vendo aqui ligando uma camada na outra são as vias, que são os metais utilizados para conectar metais em camadas diferentes, né? Então a gente tem aqui a primeira camada, metal 1, segunda camada, metal 2, terceira camada, metal 3. E entre elas a gente tem as vias, que são uma espécie de pequenos postes de metal que cruzam de um andar para o outro, entre as camadas, ligando uma camada na outra, né? Aqui em cima a gente tem aquele padrão de linhas, né? Aquele padrão de linhas que a gente vê aqui à direita, a gente tem aqui, são trilhas de metal espesso, né? Então, e entre essas trilhas de metal espesso, essa aqui seria uma camada de metal 4, né? Geralmente se usa uma camada de metal espesso, a camada superior do metal no processo CMOS, geralmente ela é mais espessa e é usada para conectar os bonding pads, para conectar os fios da microsolda, né? Para fazer a conexão eletrônica do chip com o encapsulamento, com os pinos do encapsulamento, né? Geralmente são usadas camadas mais espessas. Tá? Então aqui, em volta das trilhas de metal espesso, né, é depositado óxido de silício, né? Lembrando que o óxido de silício ele é usado, né, a partir da camada ativa, da camada dos transistores aqui embaixo, ele é usado daqui até aqui em cima, né? Então é crescido, os metais são todos depositados em meio a uma matriz de óxido de silício, né? Então o óxido de silício ele é um excelente isolante, né? Então ele é usado para isolar as trilhas de metal, né? Então a gente tem em torno de todo o metal aqui, a gente tem uma matriz de óxido de silício, né? É o que se chama o isolante intermetálico. Tá? Uma característica interessante é que nos chips com tecnologia de fabricação CMOS, a gente encontra aqui em cima uma outra camada, a camada superior, né? A gente está vendo aqui o padrão, um padrão bem interessante, né? Uma morfologia aqui em cima interessante, né? Formada a partir da deposição, né, do óxido em torno dessas trilhas espessas, né? Formou esse padrão ondulado, né? E em cima aqui desse padrão ondulado a gente tem uma camada de passivação, né? A gente já vai ver melhor em outro slide. Então aqui à direita, né, o que a gente está vendo é uma imagem com uma magnificação menor, né, como se, entre aspas, a gente estivesse enxergando isso daqui à esquerda de longe, né? Então aqui a gente tem, na imagem da direita, a gente tem aqui uma magnificação de 2.500 vezes, né? Já é uma magnificação que não é possível obter, né, óbvio, com microscópio óptico, né? Aqui essa barrinha branca ela tem 10 micrômetros, né? Então ela marca, essa barrinha branca marca a dimensão de 10 micrômetros, né? Então o que a gente está vendo nessa imagem muito bonita, né, é o seguinte: aqui embaixo a gente tem o substrato de silício, né, e aqui a gente consegue ver as camadas do circuito integrado, né? São essas camadas aqui que a gente já viu à esquerda, a gente está vendo elas numa magnificação menor. Então a gente tem as várias camadas do circuito integrado. Aqui são aquelas 3 camadas de metal, que são essas 3 aqui, né? E aqui a gente consegue ver aquele padrão ondulado e aqui embaixo, logo abaixo, entre o padrão morfológico aqui da superfície ondulado e as 3 camadas de metal aqui embaixo, a gente vê aqueles metais mais espessos aqui, tá? São esses daqui, né? Então, aqui em cima onde eu estou passando o mouse é a superfície do circuito integrado, né? Então, aqui em cima é a superfície, né, onde tem a passivação, né? Tem um padrão morfológico bem interessante, né? Logo abaixo a gente tem aqui à esquerda a gente tem aquelas trilhas de metal espesso, né? Essas daqui que são aquelas linhas da imagem anterior, aquelas linhas paralelas da imagem anterior, né? E abaixo aqui a gente tem, dá para ver direitinho as 3 camadas de metal
do processo CMOS, né, do processo de fabricação do circuito integrado, tá? Aqui no corte transversal. E aqui embaixo o substrato de silício. Né? Então aqui nessa imagem à direita, nessa nova imagem, dá para a gente distinguir, né? Essa é uma imagem com uma resolução maior, a gente tem aqui um aumento de 16.000 vezes, né? Essa barrinha branca representa a dimensão de 1 micrômetro, né? 10 a menos 6 metros, ou 1 metro dividido por 1 milhão, ou 1 milímetro dividido por 1000, é o tamanho dessa barrinha aqui. Né? A gente está vendo nessa imagem, a gente consegue distinguir aqui em cima uma camada diferente da matriz de óxido de silício, ela tem um contraste aqui no microscópio eletrônico, e essa camada ela tem uma espessura de aproximadamente meio micrômetro. Né? Essa camada é a camada de passivação. Né? Então, normalmente, esse é um material à base de oxinitreto de silício. Tá? É formado à base de oxinitreto de silício, depositado, né, sobre a matriz de óxido de silício. Os metais espessos que a gente viu naquelas linhas, né, eles são formados por essas trilhas que têm aproximadamente 1 por 1 micrômetro, né? As dimensões de 1 por 1 micrômetro. Tá? Então é uma trilha de metal espesso. E aquelas trilhas menores embaixo, que compõem o nosso circuito, né, o nosso projeto, elas têm em torno de 0,3 micrômetros de espessura. Né? Uma questão importante quando a gente estuda, trabalha e quer entender microeletrônica, é a gente começar a entender as dimensões do que a gente está vendo. Né? Então a gente vai ter que viver num mundo, a princípio é um mundo novo, é um mundo onde a gente não tem, não conhece, a gente não tem intuição do que é um mundo submicrométrico. Né? Então a gente vai ter que desenvolver essa intuição na medida que a gente estuda microeletrônica. Né? Então, para a gente ter uma ideia, né, essa trilha de metal espesso, né, ela é grande para um circuito integrado, ela tem dimensões de 1 por 1 micrômetro. Né. Para a gente ter uma ideia, se a gente pegar a resolução do olho humano, né, se a gente pegar algo a 25 centímetros do nosso rosto, a menor dimensão que a gente consegue enxergar, ela tem aproximadamente 100 micrômetros. Né? Então, se a gente estiver enxergando uma partícula de poeira, né, ou uma partícula indefinida qualquer de 100 micrômetros, a gente mal consegue enxergar isso se a gente tiver a vista boa, uma boa visão. Se não tiver, nem adianta tentar. Né? Mas se a gente tiver uma visão perfeita, a 25 centímetros, a resolução do olho humano é de 100 micrômetros, aproximadamente. Então, o que a gente está vendo aqui é que essas trilhas de metal, elas têm dimensões que são 100 vezes menor do que a resolução do olho humano, ok? Só para a gente começar a entender as dimensões do que a gente está falando, tá bom? Então, essa primeira aula, essa primeira videoaula, né, é uma aula de familiarização, uma aula piloto, como eu já falei. Né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Quem estava na aula presencial viu isso e escutou muito mais comentários e viu mais coisas. Né? Mas a ideia é ir deixando aos poucos material disponível do curso de microeletrônica, tá bom? Então, obrigado. E até a próxima aula.